Cores primárias. Quais são as cores primárias? Antes de eu explicar, eu preciso fazer você entender. Cores primárias são primeiras, como o nome já diz, né? São as cores que você não consegue criar, que é o vermelho, amarelo e o azul. Então, dessas cores, você cria outras cores. Ou seja, são as cores que jamais a gente consegue criar. E onde é que elas estão, essas cores? Elas estão na nossa pele, no nosso cabelo, nos nossos olhos. São ali as cores primárias. Mas trazendo para a tricologia, o nome delas são feomelanina, que representa o amarelo, o eumelanina, que representa o azul, e o tricosiderina, que representa o vermelho. E eles são divididos em duas escalas, ou seja, granulosos e difusos. Granulosos são aqueles cabelos mais escuros, cabelo ruivo. Então eles têm uma concentração maior de vermelho, amarelo e azul. Eles têm uma concentração maior aí de vermelho também. Então são os cabelos pretos, cabelos castanhos, os cabelos ruivos. Então ele tem essas três cores primárias com quantidades maiores. E os granulosos são os cabelos loiros, a partir do 6 ali, que você não encontra mais uma quantidade muito grande ali de vermelho, uma quantidade grande ali de azul. Ele tem mais o amarelo. Então, esses são a diferença dos granulosos para os difusos. E as cores primárias delas, você consegue criar outras cores, que são as cores secundárias. É quando você mistura duas cores e ela dá ali uma segunda cor. Se junta duas cores primárias. Um exemplo, a cores primária amarelo, vermelho e azul. Quando você mistura o amarelo mais o vermelho, você tem um laranja. Então você mistura amarelo mais vermelho, você tem uma cor secundária. Você tem um laranja, tá? Você tem um laranja. É quando também você mistura um vermelho mais azul, você tem um violeta. Você tem aí um violeta, você tem uma segunda cor. Misturou o vermelho mais azul, você tem uma cor violeta. Então você está vendo que você misturou duas cores primárias e deu uma segunda cor? Também é quando você mistura o azul mais amarelo, você tem o verde. Então você tem as cores secundárias que são laranja, verde e violeta. Diluindo ele, você tem duas cores secundárias junto. Então as cores primárias elas são amarelo, vermelho e azul. As cores secundárias laranja, verde e violeta. E Vanil, de cores terciárias, o que são? As cores terciárias são a junção de uma cor secundária, tá? Uma cor secundária com uma cor primária. Mas trazendo pra gente, não é bem uma cor criada. Então a gente não pode chamar cor terciária, porque a gente não cria uma terceira cor. A gente apenas intensifica uma cor. Porque se você vai juntar uma cor secundária com a primária, então quer dizer que essa cor já existe. Apenas você vai acrescentar mais uma quantidade ali. Que é o exemplo ali do acaju. O acaju, ele é a junção do violeta mais o azul. Mas, se a gente dilui o violeta já tem um azul. Tá? Então, o violeta ele já tem azul. Então, eu vou mostrar aqui eu vou mostrar aqui um exemplo para você entender melhor. Em questão da cor terciária. Vamos lá, violeta, né? Deixa eu apagar esse aqui. Então, vamos lá, violeta. O acaju é o violeta mais azul. Mas desse violeta aqui, a gente temos o quê? Diluindo ele. A gente temos azul mais vermelho. Você tá vendo que já tem azul aqui? Aqui o azul é uma cor primária. Então você não tem uma cor criada terceira. Não, apenas você tem um complemento da cor. Que é o quê? O vermelho mais azulado. Tá? Então a cor terciária, que no caso vamos chamar de cores complementares, que é a junção ali de uma cor secundária com uma cor primária.